Paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Repassando aqui a lição desse domingo, né, o que vai ser pregado aí para as crianças. Começando com o nível 1, a gente vai falar da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. O tema é Jesus alimenta a multidão e o texto base é João 6. Bom, o objetivo aí é despertar o desejo de compartilhar, né, das crianças. A gente sabe que tem muita criança que tem muita dificuldade com essas questões de compartilhar as coisas. E é aí uma boa oportunidade para trabalhar isso e ensinar aí à luz da palavra o quão importante é o compartilhar. E também ensinar ali reconhecer mais uma vez que Jesus, sendo Filho de Deus, tem poder de fazer coisas que ninguém mais tem. E até relembrar com eles a lição anterior, que foi onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, né? Uma grande demonstração de poder ali. E mais uma vez aqui na multiplicação dos pães. E no início ali da história, na revistinha, a gente percebe que é citado João o Batista. Então também é uma oportunidade para relembrar o que foi estudado, porque a gente já trabalhou com eles isso. O Jesus e a história de Jesus com o João Batista, né? Então é bom relembrar aí. E aí, voltando para a história do dia, né? O tema do dia. A história nos conta aí que Jesus estava diante de uma grande multidão. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então era muita gente. E Jesus, depois de muitas horas ali ensinando aquele povo todo, ele se dá conta, né? Acredito que até ele teve fome ali, né? Porque ele era, né, 100% homem, 100% Deus. E ele comia como um ser humano normal. Ele se deparou ali com toda aquela multidão e entendeu, poxa, esse povo precisa comer. E aí ele fala sobre isso com os seus discípulos, né? Ele pergunta ali para os discípulos o que iria se fazer para alimentar toda aquela multidão. E a própria palavra também diz ali que Jesus faz essa pergunta apenas para colocar os discípulos à prova, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer ali, né? Mas ele queria ali testar o coração dos discípulos. Então acontece ali uma preocupação dos discípulos, né? Um deles ali até chega com uma quantia ali, ó, tem aqui uma quantia de dinheiro, mas não é o suficiente para comprar comida e alimentar todo mundo. Além do que, os lugares para se comprar a comida era longe, estava muito longe dali de onde eles estavam, então era inviável naquele momento. E ali, em meio àquela preocupação do que iria se fazer, chega esse menino, né, que a história narra, que ele traz ali consigo 5 pães e 2 peixes, e a gente já sabe o que acontece, né? Talvez muitos olhando ali para aquilo, como? Não tem como, né? É muita gente, é uma multidão, não tem como alimentar todo mundo com essa quantidade de comida. Mas o Senhor ali, né, mais uma vez com a sua demonstração de poder, ele, né, dá graças ao Senhor pelo que tinha ali, ainda que pouco, e aquilo se multiplica de tal forma que, além de alimentar todo mundo, eles chegam no momento de estar totalmente saciados e ainda assim sobrar comida. Sobraram cestos de comida, com todos eles alimentados e totalmente saciados, e ainda sobrou comida. Então, ele é uma demonstração do poder de Deus. E voltando aí para a questão de trabalhar, a questão de compartilhar com as crianças, pode-se, a abordagem aqui que a Val sugeriu para a gente, né, tem todo o material que já foi enviado aí no grupo, e pode-se trabalhar a abordagem com essa sequência aí que a Val colocou pra gente, né, despertando ali uma situação na casa da própria criança, imaginando que ela tinha pouca comida na casa dela, o que ela faria, se ela compartilharia, sabendo que só a casa dela tinha comida, e aí ela compartilharia com o vizinho, compartilharia com um amigo. E na escola, né, você compartilha o seu lanchinho com um amigo que não trouxe, ainda que o seu seja pouco, você vai pensar só em si, ou você, ainda que com o pouquinho que você tem, você vai compartilhar com o seu amigo, né? É trazer mesmo esse despertar aí para o compartilhar, já que a gente trabalha com criança, a gente sabe, nós que temos filhos, né? Às vezes os nossos filhos são assim. Essa questão de compartilhar é um pouquinho difícil de se trabalhar com as crianças. E aí, legal trabalhar com eles isso e à luz da palavra de Deus mesmo.
né? E aí tem toda uma sequência de abordagem que a Val colocou no material, como sugestão, né? E de bate-papo também ela colocou para ressaltar algumas coisas, por exemplo, se a criança sabe o que é multidão, a questão de tentar fixar com eles essa questão dos 5 pães e dos 2 peixes, né, para memorizar mesmo, né? E até o material de sugestão para se trabalhar que ela deixou foi isso, né? Ela deixou aí as atividades dos peixes e dos pães para a criança colorir. E tem ali o cestinho também com os peixes e os pães. Tudo para ilustrar aí a história e ajudar com que as crianças fixem, né? Esse aprendizado, esse entendimento. E, obviamente, para nós é mais do que uma lição também, porque muitas vezes a gente não lembra do nosso próximo, a gente está tão ali, né, na nossa vidinha, no nosso mundinho, que a gente não tem o olhar para o próximo, o olhar para o nosso próximo, sendo que é essa a nossa missão aqui, né? Pastor Fabiano sempre tem falado sobre isso, a questão do relacionamento, né? É tudo sobre pessoas. Então, a gente tem que exercitar em nós também, não só as crianças, essa questão do estar atento, o que o próximo está precisando. Sempre tem alguém que precisa de um alimento, e às vezes não só isso, né? A gente viu aí que Deus, ele se preocupa com tantas coisas, né, para conosco, e essa necessidade tão básica do ser humano, que é o alimento, Deus se preocupa também, né? Então, temos que ter esse olhar para com o próximo também. Então, essa questão de ter o olhar para aquele que precisa, estar atento a isso, porque às vezes passa despercebido. Passa muito despercebido. A gente que para nos faróis, a gente vê pessoas que... Você olha pra pessoa, você consegue perceber. E, meu, olha, deve fazer tempo que essa pessoa não faz uma refeição, sabe? De verdade, não tem uma alimentação, assim... É de doer. Então, que nós possamos despertar para isso também. Sempre tem alguém precisando do nosso compartilhar, do nosso olhar, né? Que nós possamos ser Jesus na vida desse próximo, tendo esse cuidado. E muitas vezes nós não temos muito, muitas vezes nós temos pouco, né? Muitas vezes passando por situações difíceis até. Mas ainda que estejamos passando por situações difíceis, a gente sempre tem o que compartilhar.